Agora são 8h03. Agora a participação de Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, bom dia, Wagner. Já te pedindo desculpa pelo horário, porque neste Imagina. primeiro bloco realmente a gente, mergulhou nessa questão de Paraisópolis. Eu sei que você está com uma banca, já para ir para participar, mas vamos lá, vamos falar aqui sobre a COP25, Brasil ganhando o prêmio fóssil do dia, né? Porque culpou a sociedade civil pelas queimadas na Amazônia. Que horror, hein, Wagner? Bom dia, desculpe. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Imagina, é bicampeão, né? O ano passado o Bolsonaro levou Verdade. porque se recusou a receber a COP, e esse ano agora o Ricardo Salles representando o mesmo governo por ter culpado aí a sociedade civil, o artista de cinema pelo desmatamento da Amazônia, quando na verdade nós sabemos que o grande vilão disso tudo é de fato esse desmonte que a gente está assistindo de toda a estrutura de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente. Agora, como ele quis fazer alguma coisa para inglês ver, né, e acabou sendo mal sucedido, na última sexta-feira ele criou uma série de decretos aí para recuperar, né, alguns dos conselhos gestores que havia no passado, mas todos muito enfraquecidos, né, reduzindo bastante a quantidade. Alguns deles, por exemplo, tinham 30 representantes, caíram para 12, e principalmente, Marilu, diminuindo a participação da sociedade civil, que reforça claramente esse caráter autoritário, né, desse governo, que não quer, de fato, interlocução, não quer discutir, não quer ter contraditório, né? E uma evidência maior disso é justamente o decreto de ontem, é o que me parece, onde ele proíbe também a veiculação de propaganda de partidos na televisão. Então, ele não quer o contraditório, ele está cerrando, de fato, todo o diálogo, e isso na questão ambiental fica ainda mais grave, já que nós temos aí, por 30 anos, né, um pouco mais até, a presença massiva e importante da sociedade civil com interlocução, com trabalhos técnicos, Marulho. É importante dizer isso também. Grande parte das ONGs, né, elas têm capacidade técnica, né, de contratação de assessorias, muitas vezes envolvendo movimentos sociais, apresentando alternativas de modelos de conservação ambiental. Tudo isso está sendo perdido, né, por um governo autoritário que não quer dialogar. E aí, é claro, o Fóssil do Dia simplesmente coroa toda essa forma de olhar o ambiente, de governar as questões do Brasil. Agora, Wagner, com que moral que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, quer pedir verba, aqui para o Brasil, para questão do desmatamento na Amazônia, sendo que ele rejeitou, enfim, a colaboração, principalmente da Noruega, que é um volume maior, e também da Alemanha, que iam via também ONGs. Ele quer que vá direto para o governo, né? Com que moral, hein, que ele pode pedir uma coisa dessas, hein, Wagner? Inclusive, ele demonstra, além dessa incoerência, né, muito desconhecimento de como funcionam os financiamentos ambientais, né, o que mostra, do meu ponto de vista, seu despreparo até técnico para a questão, né, menos por ser advogado. Eu conheço advogados que têm bastante conhecimento, mas parece que ele não tem ou se recusa a admitir, né, como é que funcionam esses financiamentos. Marilu, em geral, esses financiamentos envolvem necessariamente a sociedade civil. É quase que uma cláusula pétrea, né? Os financiadores, eles exigem a sociedade civil como fiscalizadora das ações, muitas vezes como implementação também das ações. Insisto, porque, como eu dizia há pouco, existem várias ONGs, né, que têm capacidade técnica, sim, de intervenção, de gestão, né, e de diálogo e a produção de alternativas tecnológicas também socioambientais, o que nós chamamos hoje de tecnologias sociais, por exemplo, aplicadas a questões ambientais, envolvendo a participação da sociedade civil, de ribeirinhos, de quilombolas, enfim, de quem vive nas áreas de conservação. Então, esse ministro, ele demonstra, do meu ponto de vista, um desconhecimento quando ele quer diminuir a participação da sociedade civil. Ele está, na verdade, dizendo não aos financiamentos, porque os financiamentos exigem a participação da sociedade civil. Inclusive, organismos como o próprio Banco Mundial, Marilu, também tem previsto, né, a participação das ONGs, já que esse modelo de gestão apenas focado no Estado tem gerado algumas inquietações de longa data, não é de hoje não, que essa ideia de corrupção, etc., está posta. E aí, desde os anos 80, por exemplo, o Banco Mundial, sempre nos seus financiamentos, preconiza a participação da sociedade civil com fiscalização e, às vezes, com implementação de ações também. Exato. Agora, Wagner, o relatório apresentado na cúpula do clima, da ONU, está afirmando que 2019 vai ser aí o segundo ou terceiro ano mais quente desde 1850, é isso? É verdade, Marilu. Esse é um indicador também muito preocupante, né? O que mostra que, né, de maneira geral, os países não estão cumprindo as metas
voluntários apresentados lá no Acordo de Paris 2015. O ano que vem vai ser um ano muito importante, que vai ser o momento onde todos os países terão de apresentar os relatórios, né, mostrando o quanto deixaram de emitir ou não. Quando a gente assiste, o Brasil ontem estava acompanhado no Fóssil do Dia da Austrália e do Japão. No caso da Austrália, por conta também de não controlar desmatamento. No caso do Japão, por insistir ainda em energias basicamente focada no carvão. Então, nós temos aí os Estados Unidos também se recusando a participar do Acordo de Paris. Enfim, há uma conjuntura muito adversa, né, desestimulante, e que precisa ser revista com urgência. Esse é um grande apelo, né? O próprio Antônio Guterres, aliás, um pronunciamento em português, numa entrevista prévia à COP, ele afirmou claramente a necessidade de que é preciso aumentar o controle de emissão, diminuir ainda mais drasticamente as emissões, senão teremos aí consequências mais graves. E um documento apresentado ontem, justamente esse que você está comentando, pela Organização Mundial da Meteorologia, reafirma, né, que essa década de 2010 a 2019 é certamente a década mais quente que já tivemos registro, e isso tem implicações diretas, né? Uma das consequências, o próprio documento mostra isso, é que chuvas intensas que antigamente ocorriam a cada 10, 15 anos estão sendo cada vez mais frequentes. O mesmo ocorre também com secas que tinham aí estão tendo a sua sazonalidade, a sua frequência alterada. Então, se elas tinham ciclos mais longos, de 10, 15 anos, elas estão sendo registradas a cada 7, 5 anos, e isso tudo muda completamente a nossa forma de obter água e organização para abastecimento humano, para produção agrícola, produção industrial. Essa é, de fato, uma grande questão e que é o tema central, do meu ponto de vista, na COP. Claro, isso está sendo traduzido pelo famoso artigo 6º do Acordo de Paris, que é poder criar mecanismos de mercado para haver a compensação ambiental. Por exemplo, se um país emite ainda menos do que ele dizia que ia fazer, esse excedente poderia ser comercializado. Esse modelo foi usado no protocolo de Quioto, com algumas críticas, muitas falhas, mas nem isso está regulamentado ainda no Acordo de Paris, e tudo isso está sendo então tratado e discutido ao longo dessa semana e na próxima, para ver o que teremos aí construído nesse difícil momento de conjuntura internacional, onde grande parte dos países não está cumprindo, infelizmente, as metas voluntárias apresentadas lá na França em 2015. O Wagner Cosmo falando, bom dia para você. Bom dia, Cosmo. O Wagner, muito já se fala que se os países não pararem exatamente, não terem uma iniciativa concreta, objetiva e prática para cessar queimadas, cessar, enfim, desmatamentos, o aquecimento será irreversível. E aí eu te pergunto, isso é só lenda ou é fato de verdade? E mais, como lidar com isso, trazendo essa situação para o Brasil, de um presidente que diz que a Amazônia não está sendo queimada e desmatada, como é especulado na imprensa, e não acredita em aquecimento global? Veja, são duas questões complexas. Na primeira, já existem vários estudos, né, baseados em modelagem climática, modelagem sofisticada. É importante dizer que os sistemas a forma de geração de informação hoje, né, com toda a capacidade que tem de informática hoje, ela é extremamente mais potente do que era nos anos 80, 90, até o começo desse século. E esses modelos matemáticos apontam claramente algo muito preocupante, né? Os países mais pobres, Cosme, serão mais afetados que os países mais ricos, né? Porque justamente estão na faixa intertropical, que é a faixa onde vai sofrer mais consequências, especialmente na alteração de ritmos climáticos e de oferta de chuva. Então, nós vamos ter secas mais intensas e chuvas mais intensas, né? Esses dois extremos associados a uma área de vulnerabilidade social, como é o caso de países como Brasil, Bangladesh, Índia, enfim, entre outros tantos aí, países africanos, vão ter, de fato, uma possibilidade ainda maior de fragilização social e de vulnerabilidade ambiental. Esse mesmo documento de ontem, por exemplo, mostra já uma projeção para 22 milhões de deslocados ambientais, né? Uma expressão que a literatura tem trabalhado recentemente. O próprio Antônio Guterres, quando foi da Acnur, né, ele criou essa expressão também, trabalhou nessa perspectiva, criou uma regulamentação para os refugiados ambientais, e tudo isso mostra que, de fato, é preciso agir com rapidez, né, para a gente ter aí uma mudança no padrão de vida, no padrão de consumo, no padrão de uso da energia e de consumo também. Isso tudo está associado, né? Não adianta nada a pessoa falar, não, eu vou continuar tendo esse padrão consumista que a gente tem adotado na sociedade ocidental. De fato, nós vamos ter diversas dificuldades para chegar a essas metas de Kyoto, desculpe, de Paris.
E no caso do governo brasileiro, aí você já disse tudo, quer dizer, é um governo que não acredita em mudança climática, desqualifica inclusive o debate, e do meu ponto de vista, comete um erro histórico grave, né, que vai ser cobrado pelas gerações futuras. Aliás, as gerações futuras já estão cobrando, né, a vocalização que a juventude tem feito por conta dessa temática, ela me parece muito importante, é um elemento novo que eu acredito vai gerar pressão e vai fazer com que a gente tenha uma outra visão desse tema no Brasil no curto prazo. Agora, só para a gente encerrar aqui, Wagner, você viu que o Bolsonaro publicou aí o decreto permitindo aí a concessão para a iniciativa privada de 3 unidades de conservação ambiental, Sim. né? O Lençóis Maranhenses, Lençóis Maranhenses no Maranhão, Jericoacoara no Ceará e o Parque do Iguaçu no Paraná. Como é que você analisa, né, esse decreto? Ele passou para a iniciativa privada o filé, né? São 3 áreas de enorme interesse turístico. O Iguaçu já tá com concessão privada já há algum tempo, é bom que se diga, né? Ele só renovou, mas de todo modo, veja, nós estamos falando aí de pontos de visitação turística de enorme interesse, inclusive internacional, né? Jericoacoara é um lugar, apesar da chegada do óleo recentemente, mas ainda de enorme apelo turístico. Os Lençóis Maranhenses têm uma paisagem extremamente singular. Iguaçu me parece, se eu não estou enganado, é o segundo polo de visitação turística, parece que só perde para o Rio de Janeiro. Então, estamos falando aí de locais de grande interesse. E tem uma lista ainda, Marilu, ele quer colocar também a Chapada dos Guimarães, ele quer disponibilizar a Serra da Canastra em Minas Gerais, Chapada dos Guimarães na região do Mato Grosso, enfim. Há uma série de outros lugares, né? Então, ele quer oferecer para a iniciativa privada aquilo que tem maior interesse, maior atrativo para o turismo, e aí sem nenhuma contrapartida, né? Eu quero saber quem é que vai cuidar, por exemplo, da conservação de menor interesse turístico, mas com enorme potencial e significado em termos de conservação dos serviços ecossistêmicos e ambientais, né? Essa contrapartida não está sendo exigida, o que gera muita preocupação. Quer dizer, você vai oferecer uma infraestrutura e basicamente um atrativo para quem quer fazer dinheiro com isso, e sem nenhum tipo de contrapartida, né? Ou seja, não vai ter recurso para investir nas unidades que não têm foco beleza paisagística como interesse. Isso me parece um erro também de política de gestão de unidades de conservação. Muito bem, vamos te liberar para a banca agora, Wagner. Um grande beijo para Tá você, certo. obrigada. Até mais. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação Ambiental.